Está começando o 5º episódio do Papo de Consultor com Laíre Cavalero e Marconi Barbosa. Hoje a gente conta com a presença especialíssima do Evandro Paes, que é empreendedor, proprietário, CEO da Belloffice Coworking. E antes da gente iniciar de fato, Marconi tem alguns recados para dar para a gente. Jennifer, a gente consegue? Vamos passar aqui na televisão o informativo da Câmara de Consultoria. Evandro, você conhece a CDL Belém? Marconi, eu já ouvi falar, assim, nunca me aprofundei. Aí eu estava conversando com a Aline e ela pôde me falar um pouquinho como é que funciona, achei bem legal, né? Disse que a gente pode fechar parcerias, inclusive, aí na frente, né? Sem dúvida. A CDL ela é uma casa empresarial aqui da nossa região. Junto com a CP, são as duas principais casas empresariais, e dentro da CDL existem as câmaras setoriais. As câmaras setoriais têm o objetivo de fomentar o nicho de algumas atuações. No nosso caso, a Câmara de Consultoria tenta fomentar a consultoria. E é uma necessidade muito grande aqui do nosso empresariado, não é? O podcast, ele é um fruto da Câmara de Consultoria e o objetivo é realmente comunicar. Nós percebemos que o empresariado precisa dessa informação, ele precisa desse acompanhamento, ele precisa que nós estejamos ali disponíveis para atendê-lo. E percebemos isso no cenário de pandemia, não é? A Câmara de Consultoria, então, ela traz esse formato em 360 graus. Nós temos consultores na área de vendas, nós temos consultores financeiros, nós temos consultores na área de segurança do trabalho. O objetivo é levar essa informação a quem está necessitando, micro e pequeno, principalmente, fazer com que isso atinja positivamente a nossa economia aqui na região. Evandro, você passou por esse momento de dificuldade, nesse momento de pandemia, você iniciou, na verdade, né, o seu negócio próximo do início da pandemia. Conta um pouquinho como é que foi o início do seu negócio. É isso mesmo. Primeiro, eu queria agradecer o convite, muito obrigado. É sempre uma honra estar compartilhando, né, trocando essa experiência. Eu digo que é uma troca de experiência e compartilhando e ajudando outros empresários. Eu acho que é importante, né? E parabéns pela iniciativa do podcast, né, inovador. É um momento que a gente precisa de espaços como esse para poder compartilhar e trocar experiência. Então, Marconi, nós vamos completar agora como Belloffice 3 anos, agora em novembro, dia 14. E estava falando para você que a Belloffice é um bebê, é uma criança ainda, que nasceu agora, recente, 2018, em novembro. E aí a gente sabe, né, tem pesquisas que mostram que as empresas, muitas delas não chegam aos 5 anos. E ainda mais tendo que passar por uma pandemia, né? Durante o ano tem mais empresa fechando do que abrindo. Né? Olha aí, né? Então a gente, né, tá nesse desafio que a gente já, né, todo um planejamento, obviamente, trabalhando tudo isso. Não contávamos com uma pandemia, mas na luta, eu diria, porque não acabou, né? É impressionante como a gente passou por uma fogueira muito grande, muito alta. Eu e várias empresas que estão ali na Belloffice, né? Depois eu falo um pouquinho da Belloffice para quem não conhece, mas me parece que elas pularam a fogueira, correram e aí tem muitas que estão morrendo agora, né, de fôlego, não estão tendo fôlego e aí, Evandro, vou ter que fechar, conseguiram empurrar até onde foi, mas chegou um momento que eu passei a pandemia, sobrevivi, mas agora não está tendo fôlego para caminhar. Então, impressionante como ainda hoje elas estão morrendo. Então, a Belloffice é a mesma coisa. Claro que ela, né, graças a Deus, a gente, de uma forma organizada, que a gente já tem trabalhado isso desde o início, mas ainda assim é um desafio muito grande, né? Teve que, enfim, negociar vários contratos com fornecedores, com os clientes mesmo, parceiros nossos, né? Mas ainda assim a gente, né, nós não paramos, conseguimos avançar, pagar os nossos funcionários, né, graças a Deus e graças a muito controle, né, eu digo meu e da equipe como um todo, né, do nosso financeiro também, que é importante, trabalhou muito bem, vem trabalhando. Então a gente conseguiu passar por essa fogueira, pagar os salários, não precisou de empréstimo para, né, que o governo estava fornecendo. Sim. Mas eu diria que o desafio ainda não acabou e a gente ainda está aí na luta, conseguindo avançar, né, e conseguindo crescer, graças a Deus,
meio a todo esse caos que é a pandemia. Além do cowork, você tem uma outra empresa, né? A minha formação ela é tecnologia, então sou formado em processamento de dados e a minha empresa, obviamente, a primeira já empreendendo foi de tecnologia. Então eu criei uma empresa que ela constrói aplicativos e sistemas, então antes da Bell Office, e ela nasceu em home office, né, e depois casou todo com a Bell Office, e aí ela passou para dentro da Bell Office. Só que a minha formação foi tecnologia, de lá para cá eu tenho essa empresa de tecnologia também, surgiu a Bell Office em toda uma experiência e situações de problemas que nós passamos, que eu digo que a gente passa a resolver problemas. Mas essa é a minha área de formação, já tem uns 15 anos, eu acredito, formado aí. A empresa de tecnologia ainda existe, a gente está atuando como consultor também, isso é legal. Depois de tempo atuando em grandes empresas em Belém, a gente começou a ajudar outras empresas, né, compartilhando a nossa prática de trabalho e aperfeiçoando o trabalho deles cada vez mais, né, que é o objetivo ali de um trabalho também de um consultor. Então, em paralelo, a gente tem tocado esses desafios aí. E a tecnologia ela vem crescendo muito, isso é impressionante. A gente, né, eu sou presidente de uma associação de empresas de tecnologia também. Sim. E a gente tem ajudado, né, tem conversado com as empresas de tecnologia e é impressionante quantas possibilidades, quantas oportunidades têm surgido nessa época da pandemia. Tem 2 pontos que eu queria te perguntar, Evandro, porque na minha empresa também passei por isso. A gente que trabalha com prestação de serviço, né? Todos nós trabalhamos com prestação de serviço, mas a primeira, como não é algo emergencial, né? Imediato, né? Não é um bem tangível, a primeira coisa que a pessoa pensa em um momento de crise é, vou cancelar meu curso de inglês, né? Eu não vou poder ir pro cowork, vou trabalhar em casa, home office. E eu passei por uma situação parecida. Você falou, eu tive que negociar todos os contratos e tudo mais. A gente teve que entrar em contato com todos os alunos e passar uma segurança maior para eles lá no Castilha, para dizer que fique tranquilo, que o serviço vai continuar sendo prestado de maneira remota. Quem não quiser fazer de maneira remota, mas vai ter reposição disso, né? Como é que foi para ti ter que contactar todos os teus clientes e flexibilizar? Porque eu vi muita gente, eu costumo dizer, Evandro, que a pandemia, ela não foi a pandemia que quebrou as empresas, ela antecipou um processo. Como você falou, a gente estava organizado e eu vi que a Bell Office fez investimentos, né, expandindo e tudo mais, porque era uma empresa que estava organizada. Se não tivesse essa organização, era uma empresa que ela estava fadada a quebrar em algum momento. A pandemia acelerou, sem dúvida. Mas eu tenho uma teoria de que a empresa que não quebrou na pandemia quebraria daqui a 1, 2 ou 3 anos. Eu queria saber como é que foi essa conversa com os teus clientes, qual foi a forma que vocês encontraram de flexibilizar e o que você acha disso, né? Se realmente a pandemia ela contribuiu, né, sem dúvida, em relação ao tempo, mas ela foi determinante? Será que tem alguma empresa que conseguiria sobreviver fora da pandemia por um tempo muito maior sem essa organização? Laíri, a pandemia, de fato, eu acredito também nisso que você falou, sabe? A empresa é muito organização, planejamento, trabalhar com metas. Eu percebo assim que muitas ainda não trabalham, vão chegar lá. E eu acho que ela acabou acelerando. Assim como ela acelerou, a pandemia acelerou a transformação digital, e aí entra a tecnologia apoiando em tudo, ela também acelerou esse tipo de situação, como falência a quebra de várias empresas mesmo. Eu acho que o impacto, né, a pessoa não está preparada para um impacto como esse. Gente, vamos fechar hoje, esse mês todinho vamos ficar em lockdown, né? E aí, se você não tiver caixa, se você não estiver preparado, você não vai conseguir pagar o seu salário, né, dos seus funcionários. Sem nenhuma certeza do que vai acontecer no mês que vem. Sem uma certeza, então realmente é complicado. A Bell Office, nós temos vários serviços, tá? Parte dele foi impactada, outra parte cresceu, né? Uma parte foi impactada muito forte, como a parte de nossas salas que nós oferecemos para treinamento e para eventos. Ela parou, né? Foi realmente um serviço que foi muito impactado. O de endereço fiscal, que é aquele que a pessoa está em home office e ela abre a sua empresa e utiliza, né, o endereço da Bell Office, que a gente tem toda a correspondência, todo aquele trabalho que nós apoiamos, ela cresceu bastante. Então, foi um serviço que a gente conseguiu alavancar e priorizar também, porque não era um serviço tão, né, prioridade para a Prodepa. Prodepa foi a empresa que eu trabalhei, olha que legal. Então, para a Bell Office. Mas nós tivemos que chamar as empresas que estão
estavam fisicamente lá com a gente, para as salas privativas e cowork. Cowork foi um dos primeiros que as pessoas, ele é muito flexível. Sim. Então eu estou esse mês e no mês que vem eu não estou mais, eu não tenho obrigação, né? A gente tem essa flexibilidade sim. E eles passaram aí para o home office, então o impacto já foi grande. A privativa, né, que ele já tem a chave, ele já tem uma equipe montada, a chave está com ele. Essa nós tivemos que cada um poder negociar. Olha, nós vamos fechar em um momento X, né, a gente vai sentar aqui e vamos negociar, né, o nosso contrato. Se você vai conseguir avançar, se você não conseguir, olha, tem essa pendência, como é que a gente vai conseguir resolver? Então foi cada um conversando. Alguns continuaram, né, fortes, estavam ali também preparados, organizados, né, então cada um deles teve toda uma conversa com fornecedores, né, que esse amigo, eu tenho lá na Bell Office hoje, a gente tem em torno de 5 salas ali naquele prédio comercial que é o Park Office, né, parte dela é da Bell Office, parte a gente evoluiu já alugando, preparando e preparando para disponibilizar para outras empresas. Nossos fornecedores, eu disse, amigo, a sala está parada, ela não vai ser utilizada, a gente precisa conversar, a gente precisa ver possibilidades. E, na medida do possível, a gente ia conversando e negociando cada um deles. Então, foi um trabalho complicado, mas que vamos aqui tomar um café, vamos ver como é que a gente consegue, entendendo todo esse cenário da pandemia, né, como é que a gente consegue resolver. Né? Eu preciso te ajudar e você precisa me ajudar. Então, juntos a gente vai avançando aqui. É uma cadeia, né, na verdade. Cadeia. Então, esse passo 2020 todo foi negociação. Foi desde o início de 2020? Foi desde esse cenário? o início, ali, a pandemia em março começou, né? Então, desde lá, o impacto já foi. Né? Pós-graduação que nós temos parceiros já pausaram imediato. Né? Vamos para o online. As salas privativas, vamos ficar um período no home office. Cowork, home office. Então, escritório virtual, endereço fiscal, aí são serviços que a gente começou a ampliar. Uma experiência também muito legal foi que em 2020, nós chegamos até por desconhecimento e evolução da própria lei, do decreto, no caso do Estado, nós acabamos pausando, nós paramos um mês, que foi o mês de maio. Fechamos as portas. Não tinha como. As pessoas estavam adoecendo, as empresas, cada um disse, gente, não tem como, a gente precisa pausar, vamos para casa, recupera os funcionários e depois a gente volta. Negocia, né, faz toda... Sim. Enfim, tivemos esse impacto muito grande. Em 2021, nós tivemos lockdown de novo. Só que aí nós não paramos por completo. Então, a gente dava suporte, por exemplo, aos nossos clientes advogados, que tinham que fazer suas audiências lá dentro do espaço. Então, a gente estava, de certa forma, como essencial, apoiando. Empresas de tecnologia, empresas de certificado digital, que hoje atuam ali dentro da Bell Office, elas acabaram que continuaram trabalhando e a gente dando suporte de forma, né, mais com o pé no freio, obviamente, mas conseguiu dar andamento aos poucos, conversando com cada uma delas, mas, meu cara, foi um desafio. Na verdade, está sendo um desafio muito grande. E é bacana falar sobre a questão da tecnologia, porque nos momentos de crise são que as empresas se reinventam, novas tecnologias surgem, né? Empresas disruptivas surgem. E falando de qualificação profissional, uma empresa que, por exemplo, a gente teve decreto aí que permitiu que te suspendesse contrato e tudo mais, e as empresas que se mantiveram em funcionamento, um cara que tem 100 funcionários, e aí passa por um momento de crise desse, ele tem que, de repente, ou demite uma parte, ou então entra em contrato de suspensão, que eu acho que ajudou muitas empresas isso, né, mas que ele fique com 50% dos funcionários dele, né? Tinha 100 funcionários, fiquei com 50%. E ele percebe que com os mesmos 50 funcionários, aliado a uma questão tecnológica, ele consegue ter o mesmo desempenho. Esses outros 50 funcionários, eles não vão retornar para a empresa e dificilmente para o mercado, porque as empresas elas aprendem a se virar com menos e utilizando mais tecnologia. E aí esse pessoal que fica de fora, o que eles têm que fazer? Investir em tecnologia. É justamente aí que eu acho que é o ponto que, né, tu pode falar um pouquinho mais para a gente, presidindo a Associação de Tecnologia, como é que está esse mercado nesse momento? O que você está falando realmente faz todo sentido. O que eu percebo um pouquinho é que um pouco dessa experiência em empreendedorismo, o paraense, claro, não é a maioria, mas parte dele ainda é apegado em espaço físico, né? Às vezes o cliente cobra dele também ter um espaço físico. Eu passei por isso. A Bell Office, na verdade, ela surgiu
por conta de situação como essa. A minha empresa de tecnologia era home office. E uma época que home office às vezes te julgavam como um cara não profissional, enfim, como estudante, porque tu não tem espaço físico. Então eu passei por isso em uma empresa de tecnologia. Cansei de reunir em café, em shopping, então, e aí eu ficava às vezes com vergonha do cliente, porque ele falava assim, não, eu vou lá na tua empresa, eu quero conhecer a tua empresa para fechar o negócio contigo. E eu ficava, não, vamos lá, eu vou na sua empresa, então eu passei por uma situação como essa, daí que surgiu a própria Bell Office, eu disse, eu preciso, né, resolver um problema, que eu digo que a gente, né, como empreendedor, resolve problemas, então, e aí ela surgiu, né, a minha sócia, com a minha sócia hoje nós abrimos, ela surgiu com esse objetivo de ajudar, de auxiliar, de ter essa infraestrutura toda completa, né, com algo diferencial para oferecer para os empresários. Então, só que aí, nesse período agora da pandemia, o que eu percebo é que a tecnologia, de fato, o psicólogo não queria atender online, ele tinha que atender online, senão, meu amigo, ele vai quebrar, ele vai parar. Então, a tecnologia, de fato, ela veio algo para... Esse momento impulsionou, o que eu digo, ele impulsionou a transformação digital. Então, a sua empresa ela tem que aproveitar esse barco, senão ela vai quebrar. Então, você deu o exemplo aí de tem 50... Cara, essas 50 pessoas vão continuar no home office, porque ele viu que também ele tem uma despesa muito alta no escritório de ter os 50 pessoas. Obviamente que ele vai aproveitar e vai reduzir as suas despesas, os seus gastos, né? Ele vai perceber que ele diz, cara, eu acho que eu consigo trabalhar até com 60. Enfim, às vezes ele até aprende a controlar um pouco mais o time dele, porque é um cara que nunca trabalhou com CRM na vida. E aí o cara tá home office. Como é que eu vou controlar ele? Vou precisar aplicar um CRM aqui, ou então tenho que ver algum sistema de gerenciamento de informações. Ele começa a aprender, né? Quem não estava inserido nesse contexto, ele obrigatoriamente teve que ir, né? Obrigatoriamente, ele foi forçado. Ou ele faria isso, ou ele fazia isso, ou ele quebrava. Então não teve escolha. Então ela veio cara, você vai entrar no meio tecnológico ou senão você vai quebrar. E aí o empresário, né, não quer quebrar, ele quer avançar, então acabou mudando o cenário. Então hoje você vê empresas, como eu vejo, para você ter uma ideia, eu tive que mudar, criar novos serviços para justamente nesse período agora da pandemia. Empresas que agora ficaram em home office, continuaram lá. São clientes Bell Office, só que a gente teve que forma a gente consegue atender esse cliente que está lá. Só porque ele está lá e não é Bell Office, né? Não, ele é. A gente tem serviço que a gente oferece para ele. Sim. Hoje tem empresas que estão lá no home office e ela só vem na Bell Office, na sua sala de atendimento, sala de reunião, para fechar o negócio, para assinar o contrato. Né? Por quê? Porque é aquele momento que ela vai precisar de um espaço para mostrar, cara, minha empresa é aqui. Para não passar justamente pelo que tu passava. Né? Justamente. Não tem. E outra coisa, assim, em home office você não tem. Vai receber um cliente em casa. Não faz sentido. Né? Um quarto ali na sala com criança, não tem como. Mas em pontos específicos você tem que ter um espaço que você consiga atender o seu cliente. Em um momento certo. Você não precisa estar lá. O trabalho, o dia a dia, você pode estar em home office, você pode. Mas se você não conseguir, que a gente chegou a conversar, né, sobre isso, não conseguir, porque às vezes tem criança, tem um vizinho que faz o barulho, resolve fazer obra na hora que você está trabalhando. Isso impacta no seu trabalho. Aí tem o cowork que ele vai te ajudar a trabalhar. Você está ali de forma flexível. Eu quero ir só pela parte da manhã, eu quero ir só pela parte da tarde. Então você consegue trabalhar híbrido, né? Sim. Você está de manhã ali, porque é um momento que às vezes as crianças estão na escola e às vezes o trabalho, a manhã não tem barulho. Um exemplo. E à tarde já não dá. Então à tarde eu vou para o cowork. Aí a gente dá esse suporte para ele. Mas também a gente dá o suporte quando ele estiver em casa, em home office direto. A adaptação e inovação que a gente acabou trabalhando nesse período, senão a gente não ia conseguir, né? Vamos analisar e vamos ver se os clientes estão aqui, eles passaram a ser home office. Se eu não der atenção para ele, eu vou perder esses clientes. Não, eu preciso que eles fiquem aqui. Eu vou evoluir esse lado, vou trabalhar com esses clientes que estão chegando também, os novos, né? Sangue nos olhos ali, Evandro, parei, quebrei, agora estou com uma outra pegada, estou vindo, vamos trabalhar, vamos crescer juntos. E esse cara que está aqui também em home office, a gente está ajudando, a gente está apoiando. Então, essa é a ideia. Aí, serviço de escritório virtual é a base para eles. Desde telefone fixo ele tem, que é a secretária na Bell Office que atende em nome da empresa dele. Então, ele não precisa, ele pode estar onde ele quiser, em home office, né, viajando e tudo. Não, a gente vai lá, atende, passa o recado e diz, amigão, agora está contigo. Você pode atender, você pode seguir o atendimento e fechar o negócio lá que você tem que fazer. Então, a gente passou a dar mais atenção para esse cliente também que estava precisando. E criamos novos serviços, enfim,
está sendo um desafio muito grande, reinventando sempre. Agora, recentemente, a gente teve uma outra ideia de criar uma sala que a gente possa fazer com que as empresas possam ter 1 ou 2 dias, de repente, lá na Beoffice, trabalhando com a sua equipe, depois eles voltam, né? Porque às vezes tem gente que não está totalmente adaptada, tem problema de internet, não consegue concentrar. Então, você tem aquele momento, na semana que você vai lá, reúne com a sua equipe, trabalha esse dia lá, em um espaço dedicado, fechado para você, com todo o suporte, toda a infra. Depois, amigo, volte para sua casa. Aí é meta, é trabalho, execução. Semana seguinte você volta lá, você trabalha de novo, verifica como é que está tudo aquilo e se você cresce, vai embora, está trabalhando. Então, essa questão do híbrido, né, o que a gente está dizendo muito, faz parte muito do futuro do trabalho, o cowork ele entra de uma forma fantástica para ajudar essas empresas. Esse serviço que você mencionou é um rodízio? Qual? Você fala do escritório ou esse agora? Do espaço. Que o empresário vai lá, leva a equipe... Isso, na verdade é a estrutura, né? A gente diz que tem ou sala de atendimento, dependendo do seu segmento, ou sala de reunião. E aí a gente tem lá uma sala toda completa, com TV, com mesa, estação de trabalho para 6, para 8 pessoas, e aquele momento você dedica para a sua empresa, com a sua equipe. Depois disso, amigos, voltem, vamos lá continuar trabalhando, cada um na sua missão em home office. Então a gente criou planos, criou pacotes especificamente para essa empresa, pensando nessa nova realidade. Qual o tipo de empresa que mais frequenta o seu cowork? Olha, advogados, hoje em dia nós temos... Muito profissional liberal, né? Liberal. Psicólogos também, nós temos vários parceiros, né, doutores ali atendendo, impressionante como não tínhamos antes na pandemia. Empresas de tecnologia, de marketing, né, consórcio, temos vários segmentos, variado. Mas hoje eu te diria que um público muito forte, né, o que a gente tem é o advogado. Ele está se formando ali e, na verdade, o cowork ele atende vários e vários profissionais. É só ele entender que ele não precisa mais se preocupar com tudo, né, alugar uma sala, mobiliar uma sala, ter toda uma despesa para começar. Se ele entender que ele tem um plano e consegue ter o suporte todo de secretária, de internet, de infra, de um espaço como um todo, ele vai perceber que ele consegue muito mais rápido começar a dedicar ao negócio e deixar que a gente apoie ele com a infraestrutura. No início você mencionou que o Evandro fez investimentos nesse momento de pandemia? Eu acompanho a Beoffice, que a Beoffice já tinha um tempo, mas eu vi uma grande parte do crescimento da empresa, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Evandro na Beoffice, desenvolvendo algumas partes do atendimento, do processo de venda, do processo comercial, e eu vi o processo de expansão acontecendo, né? Eu via que as pessoas pediam, eu era uma das pessoas, Evandro, eu preciso de uma sala privativa, me ajuda, não sei o que lá, ele tá tudo lotado e tal. E eu percebi que foi crescendo e tudo mais, e estava indo que meio na contramão, porque a maioria das empresas estavam contendo investimentos, né? A Beoffice estava investindo. Como é que foi isso aí, Evandro? É isso mesmo. Ao longo de 2020, final de 2020, e agora, 2021, nós chegamos a construir a pegada da Beoffice é a infraestrutura, né? É montar aquela sala e deixar tudo preparado para as empresas. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente estava sentindo algumas empresas estavam quebrando, né? A gente ajudando, apoiando, né? Ao mesmo tempo que outras estavam crescendo, e principalmente tecnologia. Então, estavam vindo com muita força, querendo fecharam projetos grandes e queriam fechar, né, salas que pudessem comportar suas empresas. Então, ao mesmo tempo que a gente ia fechando umas, a gente também ia crescendo. Então, construímos ao longo de 2020... O dinheiro estava mudando de lado, né? Gente perdendo e gente ganhando. Impressionante, né? Um desafio muito grande. Mas, do outro lado, a gente estava construindo novas salas, preparando para novas empresas que estavam chegando, empresas de fora também, não só locais, mas empresas que fecham projetos grandes, sendo privados ou por governo, e precisam de uma estrutura, às vezes 1 ou 2 anos para trabalhar, para entregar, e depois, de repente, voltar ou, quem sabe, continuar o trabalho. Então, e a gente começou a construir salas para essas empresas também. Então, foi justamente o que o Larry falou. A gente, por um lado, muitas empresas quebrando graças a muito trabalho, graças a Deus, e a muito trabalho, a gente tem, graças a Deus, evoluindo. Que eu acredito que é importante. A gente não pode, como empresário, parar, cara, achar que só fez aquilo e aquilo tá... Não, cara. A concorrência está aí, as empresas, né,
cada vez mais, muitas quebrando, mas muitas crescendo, vindo com muita força, empresas às vezes de fora, no mesmo segmento que um teu, chega e estaciona do teu lado, e se tu não estiver preparado para isso, se você não estiver crescendo aos poucos, mesmo que seja um pouquinho, né, cada vez você vai quebrar, você vai sentir. Então, eu gosto muito disso. Vim da área de tecnologia, trabalhando muito em inovação, da forma que eu gosto, e a tecnologia, eu sempre pensei, né, em ter um espaço como a Bell Office, mas sempre avançando, melhorando, inovando, né, crescendo e fazendo com que o empresário chegue lá, se sinta bem, né, se sinta confortável ali, que goste de estar naquele espaço, né? Eu acredito muito, Evandro, na questão de que dentro de um ambiente, principalmente de um ambiente de trabalho, você faz parte ali de um grupo de pessoas em que elas trazem ali para dentro os seus sentimentos, né? Quando eu comecei a trabalhar, tinha um gerente que falava assim para mim, quando eu comecei como vendedor: Laíra, o teu problema é da porta da empresa para fora. Mas a gente sabe que isso não existe, você traz o problema para dentro da empresa, e eu acredito muito que aquela energia fica lá. Então, às vezes, quando tem uma estrutura já daquela empresa montada, e muita gente, né, num clima que já não é bacana, passa muito tempo e tudo mais, eu percebo que no cowork já é um processo diferente, né? As pessoas se sentem mais leves ali. Eu acho que é pelo clima de você colaborar com pessoas de outras áreas, trocar experiência. E a Bell Office, ela veio num momento em que não tinham muitos coworks aqui em Belém, né? Como é que foi que tu enxergou assim, pô, isso aqui é um negócio que pode funcionar aqui em Belém? Né? Porque a gente tem até certa dificuldade aqui no Pará de trabalhar com coisas online, cursos online, de fazer reuniões online, né? Até o cliente pergunta para o cliente, sabe, prefere online ou presencial? Pô, acho que presencial é melhor, né? A gente se vê. Então tem toda essa cultura. Foi uma aposta, né? Você trazer um cowork, já que era um negócio diferente para cá, para Belém. Como é que foi que tu pensou nisso? Foi perfeito, Lairi. Nós tivemos, como eu falei para você, essa experiência, né, de ter uma empresa em home office e passar pelas dificuldades que nós passamos, né? Não tem local para reunir em momentos específicos. E aí, desde lá, eu vim, já tem muito tempo isso. Aí vim pensando, né, avançando ainda, mesmo com dificuldade com a empresa de tecnologia, mas ali, cara, surgiu um tempo que eu conheci o conceito, né? Eu não lembro exatamente em que ponto foi, mas na internet, pesquisando, cheguei ao conceito do cowork e disse, cara, olha que bacana como é que funciona isso aqui. E imagina, se eu passei por um tipo de problema como esse, imagina, tem vários profissionais, empresas são tão bons quanto eu, que também precisam em um momento específico, né, tá ali num local para reunir, para atender o seu cliente, e depois pronto, voltar para o seu home office, ou que ele tenha um local para ele trabalhar, né, flexível, que ele não precisa se preocupar com isso. Então, em algum momento ali, por volta de 2015, 14, né, conheci o conceito, cheguei conversei com a minha esposa, que hoje é minha sócia, né, eu digo que ela é mais, ela é muito back-end ali, que é um Sim. conceito da tecnologia, mas ela é muito por trás, ela tem seu trabalho. Os bastidores, né? Bastidores, então ela está ali financeiro, apoiando, ajudando, na parte da noite, quando dá tempo, então... eu falei para ela sobre o conceito, aí ela entendeu e sabe que o olho brilhou e disse, olha, faz todo sentido. E eu falei, eu acho que em Belém tem uma grande oportunidade de a gente crescer, porque eu não vou focar só na área de tecnologia, né? São vários profissionais que trabalham. Aí eu comecei a estudar o mundo, como é que funcionava o cowork, a gente chegou a viajar para conhecer, né, em Florianópolis, alguns lugares que estavam em São Paulo, em alguns lugares estavam já uma quantidade grande já funcionando. O conceito de cowork, tomar forma, né? o conceito de cowork ele não é novo, ele é novo para Belém, assim, sabe? Mas no mundo todo ele não é novo. Então a gente chegou a estudar e pesquisar, sabe? Dali surgiu meio que essa pesquisa, aquele prédio do Parque Office ali anexo ao Parque Shopping ali na Augusto Montenegro. E aí ali foi também estratégico, eu disse aos que existem, já existiam alguns, estavam no centro da cidade. Não, mas Augusto Montenegro está vindo com uma área que está crescendo demais. Estava em pleno processo de construção. Processo de construção, um prédio desse que está vindo, né, que vai dar 380 salas, muitos negócios vão crescer, aquela área ali de conjunto. Cara, eu moro na Augusto Montenegro quando não tinha nem shopping, não tinha condomínio, não tinha quase nada, supermercado poucos. Então eu percebi esse crescimento, e aí foi aí que eu conversei, ela apostou, a gente começou a estudar outros, como é que funcionava, foi em Florianópolis, São Paulo, pesquisou em outros lugares, né, estudei muito e disse, cara, faz todo sentido, vamos apostar, né? Sim. Como qualquer negócio é uma aposta em grande risco,
E é incrível como desperta o gatilho, né? Poxa, eu tô com uma dificuldade aqui, eu começo a perceber que outras pessoas têm essa mesma dificuldade e depois eu vou vender a ideia, né? Costumo dizer, se eu não consigo vender a ideia para minha esposa, meu amigo, eu não vou vender para ninguém. Então, lá em casa é meio que o meu filtro. Pô, eu tô com uma ideia aqui, o que tu acha? Não sei. Eu falei, pô, tá ruim a ideia, deixa eu melhorar aqui. Quando compra a ideia, eu já sei que já é um cliente satisfeito aqui, então eu sei que outras pessoas podem funcionar para isso também, né? E como é que está esse mercado hoje, Evandro? Na verdade, antes disso, é uma coisa que a gente tem o costume de começar, eu acabei nem pedindo isso para ti. Antes da gente chegar no momento atual, eu queria conhecer um pouco mais da tua história, Evandro. Quem é o Evandro? Como é que tu começou? Né? O que tu pensava quando ainda era estudante? Fala um pouquinho da tua história para gente. Cara, o Evandro, ele é aqui mesmo do Pará, né? Formado, como eu disse, na área de tecnologia, em processamento de dados, né? Já tem um tempo. Torcedor do Paysandu e do Flamengo, né? Menos o Flamengo, aí errou já, né? E aí, me formei na área de tecnologia, fiz especialização, então não pensava em empreender, apesar de já estar empreendendo, mesmo graduando, diria que eu passei pela uma época que a pessoa hoje é de tecnologia, mas antigamente era o cara da informática. E confundiam muito as pessoas, né, os profissionais de informática como que conserta impressora, que conserta muito. Aqui, Evandro, porra, é o cara que consertava. Instala os programas aqui. Passei muito por isso. E, querendo ou não, ali eu já estava, de certa forma, empreendendo um pouquinho. Então, eu disse, amigão, já tenho uma tabela aqui. Se você quiser, eu vou lá consertar o teu computador. Está aqui. Né? Só que eu cheguei, aí fiz curso além da graduação, porque eu tenho a formação também em processamento de dados na área técnica. Né? Então, desde o meu ensino técnico ali, ensino médio, eu já vim pensando em tecnologia. Foi, na verdade, com 14 ou 15 anos, quando eu ganhei meu primeiro computador, eu disse, cara, é isso aqui. É isso que eu vou querer na minha vida, né? Quando eu ganhei o computador ali, um 286 da vida, um negócio antigo, mas que dali mudou minha realidade. Então, fiz processamento de dados no ensino médio, fiz graduação também, processamento de dados, né? Já no ensino médio ali já fazia essa manutenção, esses bicos, né? A gente pegava ali. Só que eu comecei a perceber que mesmo não tendo a graduação e a pessoa fazia um curso de manutenção de computadores, ele saía empreendendo, ele montava sua empresa. Disse, cara, isso aqui vai ser muito concorrido. Qual é o próximo passo? Aí comecei a aprender a programar. Então, deixa eu aprender a fazer site. Na época era site, sistema eram poucos. Uhum. Aí, onde é essa formação? Você se formou onde? No Cesupa. No Cesupa? Fiz a graduação no Cesupa. Na verdade, assim, o ensino médio foi no IAGP, no Instituto Adventista Grão-Pará. Né? E aí eu fiz graduação no Cesupa e depois eu fiz pós-graduação na Federal, né? E no Cesupa também. Pensei em mestrado e tudo mais, acabei não avançando. Né? Isso é muito o rumo que você quer dar. Nesse período todo, trabalhei em grandes empresas, né? Enfim, empreendi ali um pouquinho, criei, ao mesmo tempo que estava estudando, tinha uma empresa de sites, né? Com o vizinho. Ali. Isso foi que ano, Evandro? Cara, a gente está falando aí de 2000... A minha primeira formação foi em 99, então 2001 eu entrei na graduação. Pouca gente pensava em ter site, né? Tu não tinha plataforma de e-commerce, não tinha nada. Não tinha, né? Cara. Nessa época, assim, a gente mostrava que ele precisava ter uma identidade na internet. Até hoje a gente precisa mostrar, né? Sim. Impressionante. Então, é a história da visão. Aí saiu da manutenção, começou a trabalhar a parte de site. Aí eu percebi que começou a crescer também. A pessoa faz um curso, ela não precisa ter graduação, e ela concorre contigo como empresa. Eu falei, nossa, aí o negócio vai complicar. Mas só que era mais complicado, né? Programação, exigia todo um conhecimento, enfim. Entrei na graduação e ali eu comecei a trabalhar em empresas como a Amazon Corp, empresas que eram referências, né? Hoje, na verdade, ainda tem, né? Que ela fechou, foi comprada e está em outra pegada agora, mas era uma referência, né? Ali eu trabalhava com clientes dele, como a Albras, então tive grandes desafios. Trabalhei na Prodepa, eu comentei o nome, passei 12 anos, que é a empresa de tecnologia do Estado, então lá eu tive a oportunidade de trabalhar a parte de gestão muito forte. Foi ali que passei 12 anos, então ali eu saí do técnico e comecei a trabalhar gestão, então falar de planejamento, falar de outras coisas que... Saiu do operacional para ir para a estratégia, né? Saí para a estratégia. Então ali já me deu uma outra visão, inclusive visão que me ajudou muito hoje na própria Bell Office, né? Então passei esses 12 anos ali nesse desafio
né? Depois disso, montei a Bell Office e hoje estou no segmento de tecnologia também, mas muito mais no escritório corporativo, que é a Bell Office, para apoiar esses empresários, né? Que eu digo que a gente vai se ajudando, vai, enfim, avançando. Você está com alguns projetos na área de tecnologia? Você pode falar um pouquinho? Sim, Tem algum sim. especial? Tem, olha, recentemente eu trabalhei em um projeto para o empresário, né, em parceria com uma outra empresa, né, isso é muito legal, é um aplicativo que é delivery de combustível delivery de combustível, só que o foco dele principal são lanchas, né, é um empresário que tem a lancha dele que está estacionada, que o que ele percebeu? Ele percebeu que a pessoa tem que tirar a lancha lá do espaço que ele guarda, coloca no caminhão, leva para o posto, abastece, volta para depois ele pegar e dar a volta dele lá. Então, primeiro ele tem a dor de cabeça. Esse empresário, o que ele pensou? Ele disse, não, eu vou criar um aplicativo, a qual ele vai baixar aqui o aplicativo, ele vai se cadastrar, ele vai cadastrar onde é que está a lancha dele, em que marina está a lancha dele, ele vai solicitar agendamento para fazer o combustível, né, para a empresa trazer o combustível e abastecer. Ele vai pagar por lá, então ele agenda, ele quer colocar quantos litros ele escolhe de diesel ou gasolina, enfim. Ele paga isso tudo via aplicativo e pronto. No outro dia a empresa vem, ela vai lá, abastece e já está preparado para ele dar a volta dele, para ele fazer. Então o foco dele inicial foi esse. Claro que ele teve que... O investimento não foi só o aplicativo, ele vai ter que ter caminhão que leva, né, que abastece certinho. Sim. Então... São projetos como esse que a gente costuma trabalhar, né, inovadores, para resolver problemas, como Sim. eu digo. E a gente aposta, assim como outros também que nós temos, né, que nós sempre estamos aí apoiando também na área de tecnologia. Esse nicho tem aumentado bastante, né? Lanchas recreativas, você paga cota, tem muita gente alugando. Mesmo que tem capital para comprar, hoje ele prefere não comprar, só pagar cota para ter aquele momento especial. Essa economia compartilhada é a geração que a gente está passando agora, cara, impressionante. Vem desde de Airbnb, que tu não precisa mais ter, né? Tu aluga teu quarto ali, né? Então, assim como outros, como o Uber, que tu não precisa mais comprar o carro. Então, o Cowork, ele vem nessa mesma pegada de compartilhamento, né? De algo que tu não precisa ter necessariamente aqui. Tu precisa ter o carro. Vai lá e paga como serviço. Tu precisa ter o escritório. Vai lá e paga como serviço. Aquele momento é teu. Então, assim como vários serviços, a gente está num... tem um negócio que o Flávio Augusto fala que faz muito sentido nisso que tu está dizendo. Ele diz que é melhor você ter acesso do que possuir. Né? O pessoal costuma perguntar para ele, por que tu não compra o avião? Por que eu vou comprar o avião? Se quando eu quiser eu posso alugar um, vou e volto, né? É a mesma coisa, o Cowork, né? O Uber. Eu acho que isso facilita também o processo de concorrência para aquelas empresas que ainda estão muito quadradonas, né? Como as fintechs, por exemplo, né? Veio e aí o banco teve que diminuir taxa para poder competir com essas empresas. O que foi que o mercado enxergou quando a Bell Office chegou, quando os outros coworks chegaram, nesse sentido? Poxa, mas aí vai concorrer com quem? Com quem aluga a sala? Vai concorrer com o prédio comercial? Com quem que a gente está concorrendo? A Bell Office, ela nasceu... Na verdade, o conceito do cowork, ele vem nessa pegada do compartilhamento, mas ele depois foi visto como algo que não concorre, por exemplo, como você falou, com alguém que está alugando uma sala ali. Porque são serviços diferentes. A pessoa, o corretor, ele está ali, ele diz, está aqui a chave, aluga, né, sem estrutura, sem serviço, não como serviço. Essa que é a diferença. A Bell Office aluga como serviço. Então, não se preocupa. Essa sala aqui ela vai estar toda pintada, organizada. No momento que você chegar já com ar-condicionado, com perfume, com a recepcionista te dando apoio. Aí você não precisa mais do serviço de impressão, porque tem impressora lá, você vai mandar. Então, a gente trabalha com um serviço que oferece o que o empresário ele precisa para aquele momento, né? Então, eu preciso trabalhar toda segunda-feira, que eu vou precisar ficar imprimindo meus contratos, né? Eu vou receber alguns clientes. Então, sabe, você não vai precisar da secretária, você não vai precisar da impressora, você não vai precisar contactar a internet, né? A estrutura, você tem tudo ali. E fora a dor de cabeça com a obra, né? A obra pode ser grande ou pequena. Nossa. Nunca vai ser no preço que tu quer pagar e nem no tempo que tu vai. Então, o cara que está abrindo uma empresa, por exemplo, tem que ficar tendo dor de cabeça, sabendo se a obra vai terminar agora, se o material vai chegar. No Cowork já está tudo preparado, né? Ainda mais nesse período de pandemia, que as coisas ficaram tão caras, né? Sim. Obra, material de construção, tudo isso está tão caro, né? Então, sim, você tem que esperar 1 ou 2 meses ficar pronto a sua sala. Enquanto que no Cowork você pode entrar lá na Bell Office e amanhã você
pode começar o seu trabalho. Então, é o que a gente diz, né? Não se preocupa com a infraestrutura, deixa que a gente ajuda ali, a estrutura, a sala, e você foca no negócio, deixa que a gente te auxilie em tudo isso. Compras, tudo aquele gasto no mês que ele tem, limpeza, internet, toda essa parte, problemas que acontecem como ar-condicionado, que às vezes dá problema, então, manutenção, então tudo isso ele não vai se preocupar. Ele tem que entender que ele vai chegar lá e focar no seu negócio e deixar que a gente auxilie na estrutura. A Bell Office tem quantas salas? Marconi, a gente está hoje em torno de 5 salas naquele, né, Park Office, já pretendendo avançar em outros pontos também, né, chegando só estudando, já, né, desenhando tudo aquilo e planejando para o momento certo a gente avançar um pouco mais. A gente está em torno de 5 salas ali hoje, sempre preparando e dando o apoio aos empresários. O que me interessa muito é a parte técnica. Eu queria conversar com você um pouquinho sobre esse processo. Quem é que faz esse processo técnico de planejar, projetar os resultados para ver se vale a pena esse investimento? É você e sua mulher apenas? Hoje, Marconi, eu fui aprendendo, né? Hoje eu brinco muito com as pessoas que a gente vai... As pessoas chamam a gente às vezes para parceria e dizem, vamos tomar um café, eu tenho que colocar na ponta do lápis. E eu não vou conseguir fechar com você hoje. Vamos tentar, eu vou pontuar tudo isso, eu volto, eu converso com a minha sócia, eu dou minha opinião, isso, olha, aqui tem isso. Então, as despesas são essas, o mensal de tudo isso aqui vai ser isso. A gente consegue chegar, né, com esse serviço neste valor no mês, né? E aí tem todo um trabalho de marketing, tem todo um trabalho né, que a gente precisa do apoio do consultor, das empresas que fazem sentido, que precisam daquilo para a gente conseguir evoluir. Mas somos nós, assim, que... Eu digo que a gente vai aprendendo, né? Eu estudei muito tecnologia, fiz empresa de tecnologia. Hoje, apesar de ter uma empresa de tecnologia que a gente desenvolve, mas como o meu foco maior é a Bell Office, eu quase não preciso de tudo aquilo. Então, eu tive que aprender tanta coisa nova no empreendedorismo, né? Que é importante a gente não parar. Então, de vez em quando, a gente está estudando, está conhecendo alguns conceitos, está aprendendo com pessoas que sabem mais, que têm mais experiência que a gente, né? Tanto em Belém como fora, através de cursos, ou até mesmo conversando com grandes empresários. Então, às vezes tem o mesmo um segmento parecido e aí diz, cara, você passa por isso? Não, passa por isso, eu fiz assim, bateu com o que eu estou pensando, com a ideia. E eu pego muita opinião também. Então, eu digo que a gente, assim como ajuda, né, empresas que também estão nascendo agora e a gente já tem um pouquinho mais de experiência, apesar de ser novo aí na área, mas um pouco mais de experiência que eles, e também aprende com grandes empresários. Cara, você passou por isso, e aí, como é que faz? Como é que funciona? Como é que você fez? E vamos evoluindo. Mas sou eu mesmo, a minha sócia, a gente vai lá, é muita ponta do lápis, é o feeling no negócio, é a oportunidade, é o estudo, pesquisa a área, pesquisa fora, como é que está atuando ali, vê tendência, o que está, isso aqui está na tendência muito boa. O Work foi um deles. Na época ali, a gente, cara, isso aqui já era se falado como tendência, como evolução. Então, vamos lá, vamos para cima. Mesma coisa as evoluções da Bell Office, com outras salas. Claro que a Bell Office, a gente já tem, né, um conhecimento sobre o assunto, sobre os serviços, já domina, né? Cada vez mais vai aprendendo. Então, fica um pouco mais fácil a gente conseguir conduzir essa evolução. Principalmente nesse último ano. Aprendeu forjado no aço, né? E muito, com certeza. Então fica um pouco mais fácil. Mas assim, eu parto para outras iniciativas. Por exemplo, eu acabei de criar uma startup também agora. Então a experiência da Bell Office, da outra empresa, eu diria que a minha empresa de tecnologia, por ser home office, ela não me deu, né, o mesmo trabalho que eu diria que hoje a Bell Office dá, né? Com relação a tu ter que investir alto em comprar sala, né? Imobiliar, em ter funcionário. Olha, hoje mesmo, hoje não, feriado, ontem, iniciou mais uma funcionária lá com a gente. Então, acaba que essa experiência vai dando um pouco de know-how para a gente abrir, olhar outros negócios e ver, cara, isso aqui faz sentido. Vamos olhar fora, vamos ver como está funcionando. Então, a gente acabou de lançar uma startup para ver como é que vai ser agora o mercado e apostando que vai dar certo, né? O desafio. Eu queria ouvir um pouco mais sobre essa startup, mas antes, Evandro, muito bacana o que tu falaste sobre
a participação, né, de outras pessoas realizando network e tudo mais. E é claro que no Cowork, pelo que tu falaste, a gente tem a praticidade, você não se preocupa com estrutura, você não se preocupa com manutenção, mas eu vejo que um grande ganho de participar de espaços como esse é você aprender com outras pessoas, né, com outras empresas. Às vezes é um segmento diferente, mas a dificuldade é a mesma, no final das contas. Né, as coisas elas acabam se encontrando. Tu já viu acontecer algum caso de alguém que tenha feito parceria dentro do Cowork, que se tornaram parceiros de negócio, se tornaram sócios, ou que um conseguiu ajudar o outro? Tem algum caso que tu lembre? Com certeza, vários. Eu te diria que, Lairi, a área de café, assim... É onde a coisa acontece. É onde a coisa acontece, cara. O Cowork, ele, sem as pessoas, ele não é nada. Então, o network em espaço de Cowork, ele é violento, ele é fantástico, por conta disso, essa troca de experiência. Você tem um espaço compartilhado onde tem marketing, advogado, contador, né, tecnologia. E são serviços que você precisa na sua empresa, cara. Então, ali, a pessoa está do lado, então você conversa, cara, vamos ver como é que a gente consegue fechar. E sai daqui, vamos tomar um café aqui rápido, deixa eu te explicar como funciona assim. Será que você consegue me ajudar? Então, isso acontece muito. Parcerias, né, dentro de empresas. Olha, eu te daria um exemplo da Único Consultoria, que é a empresa que hoje está fazendo nosso serviço de marketing. O grande Luiz lá começou só ele ali no Cowork, ele está com 3, 4 pessoas da equipe já crescendo. Então isso é muito legal. E ele fecha parcerias com vários ali, porque qual é a empresa que hoje, se ela não apostar em marketing, meu amigo, é um negócio complicado, ela não vai conseguir avançar. É extremamente importante. Então ele está num momento também. E isso é legal, o próprio marketing, né, feedback dele, enquanto muitas empresas fechando com dificuldade, outras entendendo que a rede social, que a internet, ela é estratégica. Então, ele começou a avançar em projetos desde o ano passado para cá. Então, isso só vem crescendo. Isso a gente está falando do ano passado para cá, né? Ele também está desde com a gente desde o início ali, né? Desde o lançamento. Então, é uma das empresas. Só ele já fechou vários negócios e parcerias ali dentro. As empresas sentam, vejo com ele, cara, o que é possível, o que não é, como a gente consegue fechar. Então, é um exemplo de vários que acontecem. E isso é bacana. A gente costuma... O Cowork ele tem que também provocar algumas iniciativas, porque ainda tem aquela... a pessoa, e é natural, ela chega, ela vai trabalhar, ela foca ali, né, no trabalho dela, então... Mas ela não entende a importância que ela tem que, de alguma forma, conhecer, se conectar com as outras empresas. Ela precisa fazer isso. Só que a gente tem as iniciativas, né? A gente chegou a conversar, né? Então, por exemplo, tem café com negócio, né? Que a Bell Office já promove, fazendo o quê? Aquele momento que a gente tem um café da manhã ali, onde o empresário possa, né, conhecer o outro. A gente traz um conteúdo que em meia hora pode ser estratégico, que é importante aquela empresa, aqueles empresários ficarem por dentro. E aí tem um momento que a gente provoca o network, seja ele vindo, a gente vai dar um tempo agora aqui, o desafio do pitch de apresentação. Então você tem 3 minutos para falar da sua empresa. Bacana. Né? Então, iniciativas como essa são importantes, porque aí passa, olha só, o rapaz lá tem a empresa tal, depois eu vou falar com ele que eu estou precisando. Então isso acontece muito. E a gente faz essa provocação, tem que ter essa iniciativa. Né, isso é fundamental, Evandro, porque qualquer pessoa ela vende alguma coisa, ela pode vender o serviço, pode vender o produto, pode vender uma ideia, e todo mundo que está ali participando do Cowork ela vende, mas vende mais quem tem mais oportunidade. E ali eu vejo que, cara, todos os dias tu tem diversas oportunidades de vender. Eu acho que uma das coisas que chama muita atenção nesse espaço colaborativo é isso, oportunidade de você vender mais. Como? Criando oportunidades. Oportunidade onde é que está? O cara está sentado do teu lado, né? Então é muito bacana isso, Evandro. Eu queria saber de ti sobre essa nova startup que tu comentou. Pode falar alguma coisa pra gente? Posso, claro. Só aproveitando a sua fala um pouquinho sobre a questão do network, toda empresa que chega lá com a gente, né, a gente sempre conversa, você está chegando, a gente, na medida do possível, apresenta para outros empresários, para dar esse start. Mas eu digo para eles que depende deles, depende justamente disso. É uma ligação, é uma conversa, é network, é negócio, cara. E a gente tenta conectar não só com as empresas que estão lá dentro da Bell Office, que a gente está ali em um andar, mas lá no Parque Office, como exemplo, nós temos 380 salas. E no shopping ali? Mais de 200 negócios. No shopping a gente tem 150, 130 lojas. Sim. Vários negócios acontecendo. Então... a gente sempre conversa com eles para saber de que forma. Porque, às vezes, eu, por estar 3 anos ali, eu já conheço mais empresários que estão ali.
Então, eu vou me conectando a isso. Eu gosto de saber cada empresa que está ali dentro, qual é o segmento, como funciona, porque o cowork ele é muito isso. Eu conheço a empresa tal, está lá no cowork, ela faz isso aqui, então ele já indica para outra pessoa. Sim. Só que ali dentro, ali já tem 200 negócios, então ali dentro ele já faz muito negócio e já fecha muitas parcerias também. E a gente tenta fazer essa provocação. Então, eu organizo eventos que eu também convido empresas que estão ali dentro. Então, ali dentro, aquele Parque Office é um mundo, cara, e a gente sempre conecta com as pessoas que estão lá. E aí, entrando nessa startup agora, o que acontece? Nós percebemos, durante esses 3 anos agora que nós vamos completar, que nós, dentro de um prédio comercial como esse, o Parque Office é um exemplo, é só o start, a gente não sabe que negócio que está rolando ali dentro. Eu sei os vizinhos, quando eu passo, eu digo, opa, aqui tem uma dentista, aqui tem um estúdio, aqui tem, né? Mas nos outros andares eu não fico andando, então eu não consigo saber. E as coisas mudam muito, principalmente nessa pandemia. Sim. Muitas empresas fecham, outras abrem, e eu não mais de 200 negócios. Como é que eu vou conseguir saber? E outra, eu não... Tem negócio ali que eu deixo de fazer ali e vou fazer no centro porque eu não sei o que tem lá. E aí essa startup, justamente, ela nasceu com esse objetivo. É uma plataforma que eu tenho com o objetivo de divulgar, dar mais visibilidade às empresas que estão dentro de edifícios comerciais. Então, por exemplo, eu moro ali do lado do Parque Office, que é o que acontece muito. As pessoas não sabem que tem um negócio ali e elas vêm para o centro porque já estão anos, né, acostumadas. Sim. E às vezes é vizinha, não precisa nem ela pode deixar o carro em casa, só atravessar e ela está no Parque Office para utilizar o seu serviço. Então, elas não sabem disso. A gente está 3 anos lá, às vezes chega alguém e diz, nossa, eu não sabia que tinha esse serviço aqui, eu queria saber, né, isso bem antes. Então, eu comecei a perceber que tem esse problema. É uma espécie de marketplace? Lá dentro a gente não sabe, e fora também, pior ainda, né? Pior ainda. Então, a ideia qual é? É meio que uma plataforma que a pessoa vai entrar e dizer assim, eu gostaria de saber se dentro do Parque Office, aí tem o endereço, parqueoffice.edifíciocomercial.com, eu entro lá e pesquiso. Eu gostaria de saber se tem dentista que atende Unimed. Aí pesquisa, diz, opa, olha que legal. Deixa eu ver se tem empresa de marketing aqui dentro. Empresa de marketing digital. Que legal, olha, tem 3 empresas, eu não sabia, cara. Então eu já vou lá, aí você abre e tem todo o catálogo de serviços, os detalhes da empresa, né? E aí ele vai lá, qual é a sala, qual é o número, e faz essa ponte entre as pessoas que estão lá e estão aqui. Então a ideia qual é? É justamente a gente dar mais visibilidade, né? A empresa que não tem site, ela passa a ter inclusive site. Evandro, mas eu já tenho site. Não tem problema. Eu vou conectar isso, esse resumo aqui do que tem, todos os teus serviços, né, um destaque, as informações, e você passa mais detalhes para o teu site. Mas aí eu percebi que a maioria não tem site. Então a gente passa a ter através dessa plataforma. Legal. Mas o foco não é isso. O foco de fato é visibilidade, é conectar. É saber que as empresas locais ali, Augusta Montenegro, Raio dela Todo, Iquaraci, Cidade Nova, ele pode vir por aqui e resolver o seu problema num Parque Office e não necessariamente no centro. Resolve um problema de tempo, né? Muito. Então essa que é a ideia principal, resolver esse problema. Então a gente conseguir conectar e criar essa ponte, tanto a empresa, a pessoa que está ali dentro, como as de fora conseguirem chegar, né, aos clientes, às empresas que estão ali dentro, e a gente conseguir conectá-los e levar mais negócios para eles. Esse é o objetivo. Um deles, na verdade, né? Nós temos várias outras ideias, mas como um conceito que é extremamente importante, que a gente não leva só para startup, mas para negócio também, que é o MVP. Esse é só o MVP do negócio, né? Aquele mínimo produto viável. É só o start de várias ideias que tem para somar e para auxiliar cada empresa que está dentro de um edifício comercial. Então, a gente vai levar... A gente trabalhou agora, recente, em setembro nós começamos, né? Já temos várias empresas cadastradas na plataforma e agora a gente vai levar para as outras empresas, para os outros edifícios comerciais, que é o nosso foco. E aí, conectando cada pessoa que está ali no entorno, principalmente, aos negócios que rolam dentro do edifício comercial. A sua mulher, ela é sócia também? Não, nesse eu embarquei sozinho. Claro que a gente sempre conversa muito, mas eu sempre pergunto para ela. Tenho essa curiosidade. Eu pergunto para ela, né, digo, sobre dúvidas, o que ela acha é importante, uma parceira que está na vida. Eu gosto de ouvir a opinião dela e de outros colegas profissionais. O cafezinho, para mim, é estratégico. Eu sento lá,
Aí na Bell Office eu chamo outro empresário, cara, você sente essa mesma dificuldade que eu? Sinto também. Nossa, se tivesse isso era fantástico. Então, claro que eu fiz toda uma pesquisa antes, né, que é importante, até chegar na plataforma, o desenho dela. Sobre a sociedade, como é que é morar com a sua sócia? Olha, existem os desafios que eu digo para ela que a gente tem que superar, que é às vezes meia-noite está lá a gente trabalhando, então eu acho que tem que dedicar o tempo da família, trabalhar isso muito, é o momento do trabalho, porque a dedicação dela é muito na parte da noite, né? Ela está ali, é a diretora financeira, mas é a parte da noite que ela atua. Então, ela chegou, o tempo que tem, e aí nós temos uma criança, um filho de 7 anos, então tem esse desafio, né? Então, a gente está no momento de organizar o momento certo para não extrapolar e ficar ali na cama, né, trabalhando e falando de negócio. Então, opa, chegou um momento aqui, esse é o momento do negócio, esse aqui é o momento da nossa vida, da nossa relação, né, pessoal, família. Então, a gente está nesse desafio. E tudo está tão acelerado. Não sei se vocês sentem isso, mas eu acho que essa pandemia, né, a gente despertou, a gente parou um tempo e preso em casa, né, que teve o lockdown e quando vem agora, eles dizem, não, bora, a gente tem que acelerar, tem que tentar resgatar esse tempo perdido, que é tão difícil. E eu percebo isso, os empresários, tudo está tão acelerado em as casa. As expectativas não são tão animadoras, né? Economicamente, olhando para os projetos econômicos do governo, não são tão animadores ainda, né? Eu acho que tem que colocar regras, né? Eu passo por isso lá em casa também, né? No Castilho eu tenho um sócio, o Rafael, mas na empresa de treinamento a minha sócia também é minha esposa. No começo foi muito difícil, né? A gente chegou a desfazer a sociedade uma vez, né? Porque a gente acabava trazendo os problemas da empresa para dentro de casa. Justamente. Né? Vocês estão encorajando minha mulher também. E aí a gente passou um tempo, reviu, e aí ela recebeu outras propostas de trabalho. E falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos tentar de novo, né? Vamos dar uma chance. E aí a gente estipulou algumas regras, né? E cara, as regras fizeram todo sentido. Hoje, graças a Deus, a gente vem crescendo e a parceria vai aumentando também, né? Porque é alguém que a gente convive. Eu participei de um podcast e aí perguntaram para mim o que eu achava sobre sociedade. Eu acho que sociedade é fundamental, né? Eu aconselharia todo empresário a ter um sócio, porque você não vai dominar todos os aspectos da tua empresa. Então tem coisas que você tem ponto fraco, né? No negócio principalmente, você tem um ponto forte, que o meu é a parte comercial, a parte de marketing, venda, mas eu sou péssimo em gestão financeira, em administração, apesar de ter especialização em administração, mas eu não gosto de fazer. E eu preciso de um sócio que faça isso, né? E quem é melhor do que a pessoa que é nosso sócio na vida, né? Então, pode puxar a tua esposa que acho que vai dar certo, né? Amor, eu te amo, mas a gente precisa conversar um pouco mais. Uma dica extremamente importante, eu também acredito nisso, eu acho que você tem um sócio, ele impulsiona, um empurra o outro, vamos junto, vamos crescendo, e isso é importante, porque tem uma hora... animado todos os dias, vai, né? E uma hora tem que ter um parceiro que vai dizer assim, cara, vamos juntos, vai dar certo. Levanta a cabeça aí que, pô, cheio de bronca, a gente ultrapassa, né, passa por cada situação complicada, e sozinho eu acho que é um pouco mais difícil. Tendo um parceiro lá, cara, vamos junto, cara, vamos nessa que vai dar certo, uma hora vai passar. Então eu acredito muito nisso. Sendo alguém da sua família, né, como a esposa no caso, né, que é o meu caso também, o importante é não fazer o mesmo trabalho. Então no início a gente tinha um pouco isso. Depois a gente disse, não, vamos fazer o seguinte, então você é diretora financeira. Tu cuida da tua parte, eu cuido da minha. Cuida da sua parte e aí é contigo. Eu não vou me meter, eu vou só te perguntar, dá, não dá, pode, não pode, e eu vou confiar e vamos juntos. A mesma coisa eu. E ela pergunta tal parte. Então, e um exercício de isso paciência, é importante. Né, porque, não sei pra ti, mas às vezes eu olhava, isso aqui dá pra fazer? Ela, não dá. Eu acho que dá, mas tem que ficar calado, né? É um exercício de paciência, cara. E tu ter paciência com os teus funcionários é uma coisa, porque tu sabe muito bem os teus limites, né? Com a tua esposa é totalmente diferente, porque tu sabe que tu pode ir além, tu conhece um pouco melhor, né? Enfim, mas bem bacana. Evandro, a gente está chegando no nosso tempo, pô, o papo tá muito bacana, mas antes da gente encaminhar para o final, eu queria saber de ti, né, tanto o projeto pessoal quanto para os teus negócios, para a Bell Office principalmente, onde é que tu queres chegar daqui a 5 anos? Laíri, 5 anos, meu cara, eu quero estar com a Bell Office totalmente estabelecida, né, já recuperada inclusive dessa pandemia que está realmente desafiadora. Quero poder já expandir os negócios, estar com
mais unidades, né, em Belém, ou quem sabe em outros locais, que é um plano, a gente já tem desenhado isso. Mas eu te diria que hoje, mais do que nunca, né, até porque parte do nosso plano um pouquinho foi por água abaixo por conta da pandemia. Então a gente está nessa luta de resgatar isso e antes de fechar os 5 anos nossos, a gente está conseguir, né, avançar, crescer cada vez mais. Isso é extremamente importante, mesmo que pequeno, mesmo que pouco, mas ali sempre crescendo. Mas está estabelecido ali com outras unidades, apoiando cada vez mais novos empresários e vendo cada negócio ali fantástico crescendo, que realmente a gente tira o chapéu e apoia, né, sempre os empresários locais aqui da região. Então, te diria que hoje essa seria o meu plano para os próximos, né, 4 ou 5 anos que a gente tem desenhado aí, desde o start, inclusive, desde o início. Legal. Olha, se eu pudesse dar um conselho também com relação ao mercado, oportunidade de mercado, dá uma olhada em Barcarena. Nossa, faz muita falta um coworking em Barcarena. E você nota o crescimento ali, muitas empresas sendo transferidas para lá, chegando lá, investindo lá. Então, o coworking se faz necessário ali. Evandro, eu queria te convidar também para participar do Café Logista. Dia 12 agora desse mês, dia 12 de novembro, vai acontecer lá no auditório da Revemar o Café Logista. É um produto da CDL. O objetivo é trazer empresas ali para participar de um momento de network. E tem a palestra Master também. Nesse Café Logista, quem vai estar palestrando é o Rubens Magno, superintendente do Sebrae. E o tema que ele vai abordar são as oportunidades e desenvolvimento empresarial para a nossa região. Fica o convite. Você também que está assistindo, você pode se sentir convidado. É muito bom, um ambiente maravilhoso ali para network. E, Evandro, queria te agradecer a presença. O papo aqui foi bom mesmo, foi proveitoso. No finalzinho a gente descontraiu um pouquinho. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem final aqui para quem está assistindo a gente. Fica à vontade. Com relação ao convite, né, que você comentou sobre Barcarena, tá ali no estudo, na pesquisa. Não é o primeiro empresário que dá essa dica para a gente. Então a gente está estudando. Realmente, Barcarena é um lugar fantástico, assim, e tem grandes possibilidades, assim como outros municípios também, né? Então, eu diria que, né, eu acho que a Bell Office, ela nasceu já em um ponto que não tinha. Então, pensando estrategicamente em locais que precisam, que vão crescer ou que estão crescendo, que são grandes, enfim, mas que não tem. E a gente está sempre nessa expectativa de estar conhecendo outros locais, outros rumos e tentando cada vez mais, né, avançar e crescer que é o nosso plano. Antes da tua mensagem, Wanda, que me surgiu uma dúvida agora. O processo de expansão que vocês estão pensando, ele é filiais, ele é por franquia, seria por parceiros? Como é que vocês pensam nisso? Filiais hoje, né? Mas cada vez mais tem surgido a possibilidade de parceiros, né, de empresários que a gente conhece querendo, né, abrir, de repente, uma Bell Office, um espaço. Às vezes a pessoa tem sala comercial, mas ela não tem necessariamente um negócio, ela tem outro foco, a vida dela é outro rumo e tudo mais, e ela, de repente, pensa em abrir, né, uma Bell Office ali. E esses empresários, eles ficam conectados a gente, eles veem o nosso trabalho, ele percebe, né, o quanto nós somos profissionais e o quanto a gente quer fazer um bom trabalho. Então, né, mais do que abrir um outro, de repente a ideia dele é ter uma Bell Office lá. Então, vai que aí na frente, né, a gente de repente trabalha a parte não só da filial, mas com uma franquia também, quem sabe, né? É uma evolução que a gente está pensando. Pausada, né, como eu disse, por conta, né, da pandemia, que a gente estava numa evolução muito boa e a pandemia veio, te acalma aí, vamos, enfim, mas essa é a ideia, a gente conseguir avançar inicialmente com filial, quem sabe com franquia, logo, tá? Legal. Com relação ao evento, muito bom, né? Eu gosto de participar, eu acho que o network ele acontece muito nesses eventos, são fantásticos e pode contar, só preciso ver a agenda, obviamente, né, certinho ali, mas pode contar comigo. E queria dar os parabéns para vocês. Nós aqui do Norte, nós precisamos, Belém do Pará como todo, a gente precisa de, né, iniciativas como essa. São momentos fantásticos. Uma troca de experiência dessa a gente aprende muito. A pessoa que está ali, que vai ver, que está assistindo, que vai ver depois, também aprende demais. Então, parabéns. Eu assisti outras edições de vocês. Legal. Teve o empresário lá do café, eu achei fantástico.
né? Teve o último que você fez também com o rapaz da cobrança lá, o empresário da cobrança. Então, parabéns pela iniciativa. Eu diria que para as pessoas que estão ali seguindo, que seguem, que continuem seguindo, né? E que vocês consigam trazer grandes profissionais, parceiros, que possam cada vez mais levar essa experiência, compartilhar essa experiência deles, dessas dores que, como, né, você comentou num cowork, não só no cowork, mas um bate-papo com o empresário, acontece muito isso, essa troca de experiência fantástica, que é um momento fantástico como esse aqui acontece. Então, queria deixar o parabéns para vocês e que quem está curtindo consiga aproveitar, consiga curtir cada vez mais os empresários que vocês irão trazer aqui para o espaço. Bom demais, Evandro. Muito obrigado pela presença, pelo papo. E logo mais vamos estar voltando aqui para continuar esse papo, viu? Bacana. Gente, esse foi mais um Papo de Consultor. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.